Mais um Sala de Concurso já está chegando aí. Estamos com vocês, Andrezan, Rodrigo, eu e o nosso convidado aluno, o Henrique, e o nosso convidado psicólogo, Flávio. Eu quero começar o Sala de hoje informando para aqueles alunos nossos que se prepararam aqui para o concurso oficial de escrevente e oficial de justiça. Eu já coloquei no site, mas pode ser que tenha alguns que não tenham visto ainda. Haverá a quarta chamada do TJ, em breve, 140 oficiais escreventes, ou seja, mais 140. Exatamente. E 39 oficiais de justiça. Então isso vem comprovar o quê? Vem comprovar que vale a pena estudar para o concurso, que vale a pena fazer a prova e que vale a pena, certo, ter a esperança que vai assumir. Eu falo isso porque várias pessoas entraram em contato comigo e ficaram bem desmotivadas, ficaram até frustradas quando assumiu o novo governador e as coisas pareciam que iam parar. E eu dizia e reafirmava que aquilo era momentâneo. Vocês lembram, falei aqui, é momentâneo, é um instante de solidariedade do Poder Judiciário com o Executivo. O Judiciário tem muito dinheiro para pagar, tem dinheiro para pagar, certo? Que ele tem autonomia financeira, as custas são revertidas para o Judiciário, a taxa judiciária também, só que em solidariedade deu uma segurada. Então agora a coisa vai de novo tomar o rumo como nós imaginávamos, certo? Os nossos alunos serão chamados, serão nomeados e a coisa vai seguir. A mesma coisa, repito, em relação ao Banrisul. Ou seja, vai sair o concurso do Banrisul, sim. Então não desanime, não joguem fora, não atire a toalha. A mesma coisa em relação ao INSS, está para sair esse edital, aliás, está para sair muitos editais. Sim. Então as coisas vão retomar, vão assumir o rumo anterior. Então é assim que eu queria deixar claro para os nossos concurseiros e começar. O Rodrigo tem as mensagens da semana. Isso aí, vamos lá então. O Lucas mandou já com assunto mesmo na mensagem, dizendo história de vida dos professores. E ele diz, quero dar os meus parabéns ao Sala, é bom descontrair um pouco, sair da pressão do concurso público, vocês são ótimos. E aí indica duas perguntas. Como e por que vocês são professores? Depois, o que levou a escolherem suas respectivas áreas? Aí para o Paulo, Paulo, por que você escolheu ser oficial? Depois, sou novato nos mundos concursos, por isso as dúvidas. Aí ele diz assim, qual a sensação de vocês ao deitar para ir dormir, colocar a cabeça no travesseiro e saber que vocês, professores, mudaram a vida de muita gente? Paulo, aluno do EAD, tem direito a foto contigo? Vou responder essa primeira. Vou começar por mim, então. Vamos começar então tá. contigo. Então tá, primeiro, claro que tem direito à foto, o aluno do EAD. O aluno do EAD é tão aluno quanto o presencial. E eu já tirei muitas fotos com alunos do EAD. Que, aliás, conheci eles lá no dia da posse. E alguns até a gente acaba conhecendo no dia da prova. O Andrezan lembra, né? Sim. Tu também, né, Disseu? Que nós nos locais de prova, né? Lá para receber os alunos, e vinha aluno assim, professor, que coisa boa te encontrar aqui. E tu fica naquela assim, porque a gente tem lembrança viva, vocês sabem disso, de todos os alunos presenciais. Sim. Tu sabe que tu conhece o cara, que o cara é teu aluno. Talvez tu não lembre bem direitinho qual o curso. Se é no TRE, no TRT, então, enfim, ou é uma resolução de questões. Mas aí vem alguém que tu... Vem alguém que tá te chamando de professor, assim, o cara, será que esse aqui sentava muito lá atrás? Aí, quando ele diz assim, não, eu sou seu aluno do EAD. Aí tu entende o que está acontecendo, né? E ele faz questão de tirar foto contigo, ele faz questão até de tocar em ti, né? Saber que tu realmente tá ali, né? Existe, né? É o carinho. Então, tira a foto sim com o Paulo Marques, não resta a menor dúvida. Certo? E se aproveitando que tá falando, por que tu escolheu ser oficial? Então tá, então eu vou dizer. Antes de ser oficial de justiça, eu fui oficial escrevente. Então eu trabalhava internamente. Isso nem eu sabia. Fui oficial escrevente. E como oficial escrevente eu fui secretário de juízo, eu fui assessor de juiz, depois eu fui cedido para o tribunal. Minha vida é longa. Aí eu comecei a notar o seguinte, que existia uma atividade forense no Serviço Auxiliar de Prestação Jurisdicional que não precisava ficar preso a uma carga horária de 8 horas diárias. Que podia trabalhar na rua, que fazia o seu próprio horário, fazer seus próprios, digamos assim, roteiros de visitas, de diligências com os mandados, e que tinha um prazo para cumprir aqueles mandados, um prazo máximo.
Então tu tinha que dar conta daquilo. E comecei a observar que nessa atividade tu podia te organizar melhor e até aproveitar melhor o dia. Sobrava tempo. Aí sobrava tempo para a família, sobrava tempo para fazer uma pesquisa melhor de preços no mercado, para comprar coisas. Tu economizava, então tu fazia poupança. E além disso podia investir. Por exemplo, em cursos, enfim, o que quisesse fazer, até para uma pessoa, ginástica, natação, não é? Então, foi isso que me levou a escolher... E tu fez tudo isso, ginástica, natação? Aí o cara quer... Flávio, me dá um perfil psicológico dessa pergunta. Queres, tem certeza? Não. Então foi isso aí. Então, aí tu vê, e aí sendo oficial de justiça, inclusive, foi onde eu acabei, agora vem uma outra pergunta, acabei me descobrindo um pouco, certo? Que eu poderia também ser professor, né? Dando aula em vários horários, porque daí eu concentrava minhas atividades, porque às vezes tu vai fazer uma citação, uma penhora, tu não precisa ir na casa do cara de tarde, tu pode ir à noitinha, tu pode ir de manhã bem cedo, antes de tu dar uma aula, que começa às 8h30, e convivendo com tudo isso e, claro, a gente tem que ter um pouco de dom também, né? E aí é Deus que deu, tu sabe, aí vocês sabem disso, né? Eu consegui conciliar algumas coisas e achar que é por aí. Então, é por aí. Deixa eu só perguntar para o André Zé, então, só para mudar um pouquinho a pergunta, vou fazer essa para ti, André Zé. Que ele perguntou, qual a sensação de você deitar para dormir, colocar a cabeça no travesseiro e saber que vocês mudaram a vida de muita gente? Deixa eu essa pergunta. A gente se sente muito mais quando a gente muda, quando a gente encontra um aluno na rua que passou. Né? E não só na rua, esses tempos eu estava em Livramento, lá na fronteira, né? E veio uma aluna que passou em oficial só de justiça. Tá fazendo contrabando? Não. Foi visitar. Percebe que ele disse que não foi a Rivera. Não, ele é cauteloso. Não, ele é cauteloso. Ele é cauteloso. Ele é cauteloso. Ele pensa antes de falar. Livramento. E veio uma aluna cobrando o Paulo. Paulo falou que viria aqui fazer uma visita. Até hoje não veio. Primeira cobrança, né? Mas muito agradecida por ter passado em oficial de justiça, né? E aí que a gente percebe, na pizzaria, né, como a gente muda a vida das pessoas. Ela disse que ganhava um salário de R$800, né, trabalhando 8 horas por dia, e daí estava ganhando o salário de oficial de justiça. E a gente se dá conta, mesmo no jantar ali, que a gente muda a vida de pessoas, né? Às vezes a gente entra, começa a dar muita aula, a gente perde a noção. Mas quando a gente encontra um aluno e dá o depoimento, aí que tu percebe. E percebe, né? Tem muita coisa legal, assim, quando eles vêm falar, professor, eu nunca tinha entendido essa matéria, entendi, isso motiva bastante. Muitas vezes eles já ouviam assim, nem vou elogiar porque já deve escutar a todo momento, né? Claro, tem outra pergunta aí também que pergunta como que a gente começou a dar aula, né? A gente tem uma característica aqui na mesa, eu acho, menos o Paulo, o Flávio eu não conheço muito bem, que é a timidez. É verdade. Eu sou muito tímido, o Rodrigo é muito tímido, o Dirceu é muito tímido. Não, mas eu sou o Paulo tímido. É o único que não é. O Paulo é o único que não é. E aí, como é que um tímido se torna professor? Porque a primeira coisa que vem, o tímido não vai ser professor, né? Sim. E é uma longa história, né? Mas uma das histórias geniais, quando eu entrei para dar aula, muito novo, 18 anos, os alunos começaram a falar, colega novo, de onde tiraram, onde é que veio? E eu, para parecer o mais velho, eu deixei o bigode e o cavanhaque. Foi exatamente. Foi e homenagem, até hoje eu não tirei. Deixei eternamente. Com 18 anos eu começo a dar aula. Comecei no supletivo e no pré-vestibular ao mesmo tempo. E no supletivo começa, o aluno novo, de onde é que tiraram? O pessoal da noite pega no pé, né? E eu deixei o cavanhaque. Mas a primeira aula que a gente dá, a gente quer vontade de sair correndo e nunca mais voltar. É verdade. Eu vinha no ônibus depois, foi em Guaíba, né? Voltando de Guaíba, falei, não quero mais isso pra mim. Eu vou ter que arrumar uma coisa pra fazer, porque dar aula não é pra mim isso aí, né? Eu acho que a cobrança nossa é enorme e a gente sempre fica falando. Eu acho que para se tornar professor demoram 4 anos ou 5 anos, né? Porque a gente fica se perguntando, acho que não é para mim. Acho que não é isso. E até se assumir, eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer para a vida toda. Demora um pouquinho. É verdade. É porque não basta só dominar o conteúdo, né? É dominar tudo. Sim. É dominar tudo. É o ambiente, né? Concorda? Vocês como alunos, vocês observam tudo, né? Até a maneira de andar, de caminhar, né? Trejeitos. Mas eu também sou nessa posição de professor pelo trabalho que eu ocupo, né? Como músico, né? Então eu também dou aula, né? E também eu entendo muito bem isso, né? Só que no meu caso, eu já iniciei individual,
Sim. Então se torna mais fácil, né? Sim. Para depois pegar o Mas grupo. também é tímido. Um pouco, sim. Então, quando tu pega a questão do grupo, aí sim. Eu acho que uma das partes mais difíceis quando tu pega um grupo é quando tu pega uma pessoa que quer te perguntar para te testar mesmo, é um teste. Ah, sim. E te faz uma bastante. pergunta para ver qual é o nível mesmo desse meu professor. Mas às vezes nem ele sabe o que ele está perguntando, às vezes ele faz uma pesquisa em algo totalmente difícil, vou perguntar para ele essa pergunta. Isso já me aconteceu já, em relação a partituras e tal. E eu soube responder, né? E ele ficou tipo, tá, e agora, né? Agora vou aprender. Matei a charada ali, né? Mas Então, isso- Henrique, tu além de ser concurseiro, aluno de Sim. curso de concurso, tu também é professor Sim, de música. sim, Ah, que também. legal. Eu atuo nessa área, né? Na música, bom. né? E no teu trabalho de música, além de professor, o que mais, Eu mais trabalho, podia dizer um pouquinho do teu eu trabalho trabalho de como música? músico solo, né? Eu já tenho essa carreira há 15 anos. 15 anos já. E como sideman, que é o músico que Aham. acompanha artistas há 27 já, né? Então, Nossa, desde né? pequenininho, Que louco. trabalhando. Eu comecei a trabalhar com meu pai, né? Lógico, né? A família. E sigo. E na área de concurso, quem é que te incentiva? Só um tá, minutinho. vai. Joca, dá pra rolar um pedacinho do que tu tem dele aí de música para o pessoal curtir? Opa, temos Dá pra tudo rolar? aí. Então dá. Tenho. Tem um- Certo, então Certo. tá, continua. O que tu ia perguntar? Não, eu ia perguntar quem é que incentivou ele para o meio de concurso. De fato, foi minha esposa. De concurso. É uma pessoa que eu tenho uma maior admiração e sou fã total dela, né? Claro, além de toda a questão que eu amo minha esposa, enfim, mas tem esse outro lado que eu sou fã, admirador, por toda a logística, a forma como ela conduz essa questão do estudo. A minha esposa, ela trabalha em TRT, como técnica, né? E quando ela estudou, há tempos atrás, ainda vem estudando, mas quando ela iniciou, ela fez o concurso para o Banco do Brasil e para o INSS, passou nos dois, e ingressou no INSS, e depois fez para o TRT para técnico e passou. Mas isso ela me explicou que ela ficou 2 anos só estudando, sem festas, parou com tudo, só focada em Focado estudo. em estudo. Focada. Então ela é uma grande referência. Que é um eu pouco tenho. esse tempo que a gente sempre fala de 2 anos, é um verdade. tempo, né? Ela é uma grande de referência, concurso, esses né? 2 anos. E, claro, ela teve base para o Banco do Brasil, para o INSS e automaticamente para o TRT. Ela vem fazendo agora para o analista. Aham. Então, o que ela faz? Ela já foi para Salvador, para Natal, vai para Minas. Eu sempre vou a passeio, né? Vai fazer. Dessa vez, não, eu vou para Minas para fazer a prova. Ah, Dessa beleza. vez eu vou para passeio, Ah, não vai tem, fazer. não tem regalia de passeio, é para fazer Agora a é pra prova. fazer, né? agora é Agora, pra fazer. é a Legal. prova, não tem praia, né? Legal. Isso é importante, até esse depoimento, ele cai muito bem em cima daquilo que a gente já tinha falado, do tempo, mas a gente fala tanto do lado de cá. Agora, Sim. quando vem de um aluno, ou no caso, falando da esposa, né, colocando justamente, olha, foi esse tempo, né, porque as pessoas às vezes estudam 6 meses, 8 meses, Sim. fazem, sei lá, meia dúzia de concursos e não passam e abandonam. E quando estavam quase chegando lá, estavam quase conseguindo. Tipo, muito próximo do objetivo Exatamente. e ali acabam desistindo. E vários alunos eu já vi dizendo assim, as gurias dizendo assim, pois é, meu namorado diz, tu não passa mesmo, tu é burra, tu não vai passar. O marido às vezes Mas- desestimula, não sim. quer que a mulher passe no concurso. A família, né, fica minando as defesas. E no dizendo, teu "Pô, caso vai é o fazer outro contrário, né? concurso." Não, totalmente Isso contrário. Isso é legal. Mas eu acho que quando tu quer realmente, não importa, tu vai atrás, né? O que tu quer, né? Como eu mencionei a questão de música, né? O que se tem de mitos sobre a música, né? Mas o músico é um cara que estuda muito, né?
Estuda muito, né? Você fala, cara, levanta tarde. Sim, mas é que o horário do cara normalmente cara é ao contrário, sim, né? É o horário inverso. Né? O cara vive à noite e tu tem que dormir em algum horário. Dorme de dia, E normalmente. ganha dinheiro ou não ganha dinheiro? Ganha dinheiro, sabe trabalhar, né? Flávio, ganha. Flávio, eu vou aproveitar essa questão que nós estávamos falando agora há pouco, o Disseu também mencionou. Eu noto também o seguinte, que a família, pelo menos agora, talvez mude daqui a um tempinho mais, Sim. mas a família, não sei se brasileira, mas aqui no Sul eu noto bastante isso, ela ainda não está acostumada a receber a notícia de não passei no concurso quando a pessoa está estudando num curso preparatório. Parece que existe uma cobrança da família, assim, ó, se tu está fazendo um curso ou um cursinho, tu vai passar, como se fosse uma regra isso. Não é? Ela não consegue mensurar que existem muitas pessoas se preparando, Sim. às vezes até com muita antecedência, Mais tempo. não é? E de maneira até, digamos assim, dirigida, não é? Ou seja, organizada, né? Que tenha, digamos, um projeto, que tenha uma adequação e que tenha todas aquelas questões até que o Flávio sempre coloca, de o que tu deve levar em consideração. Então eu te perguntaria, Flávio, isso aí atrapalha quem está estudando, essa cobrança, essa coisa assim, tu vai passar. Alguém chega na casa e pergunta, que deu fulano num sábado de tarde? Ele tá estudando para o concurso. Não, ele vai passar. Se o cara tá lá sábado de tarde, vai passar. O que o concurseiro pode fazer? De que maneira ele pode se blindar disso? Se ele deve se blindar ou não? Ou se ele deve... Porque não tem como chegar para todos da família e mandar e-mail para todo mundo assim, não me cobrem, tá? Porque eu tô sábado, né? Não criem esperança ou expectativas a mais. O que o concurseiro pode fazer, Flávio? É uma pergunta bastante pertinente, porque eu acho que a exceção é a pessoa não ser cobrada, né? A exceção é o concurseiro se sentir respeitado, preservado, e que as pessoas que estão ali à volta deem tempo ao tempo de se desenvolver. É algo bem simples, né, pessoal? O sucesso ele precisa de tempo, né? A gente não forma um músico em 6 semanas ou 6 meses, né? A gente precisa de um tempo mínimo para ele ter o quê? Performance. Uma alternativa boa para essas pessoas mais próximas é o concurseiro tentar fazer um contrato, de realmente chegar para as pessoas e falar, olha, estou estudando, o concurso que eu quero é difícil para mim, é difícil para todo mundo, então eu vou ter que dar o meu melhor. Então nos próximos 6 meses, 12 meses, 24 meses, vou mudar a minha rotina, eu vou ter que fazer coisas diferentes do que eu fazia antes, eu vou ter que ter uma programação adequada para o concurso e a gente vai ter que entrar num acordo. E isso é o que eu chamo de contrato com as pessoas mais próximas. Com relação àqueles outros que nem sabem direito o que é um concurso, a sugestão é realmente não dar bola. É aquele parente que quer saber mais como uma curiosidade do que necessariamente um incentivo, que é muito diferente quando tu tem uma esposa, né? Que tem uma pessoa, um pai, né? Alguém assim muito mais próximo, que realmente consegue olhar nos teus olhos e te acolher quando as coisas não estão indo bem, te incentivar, te mostrar. Já passou também pelas mesmas situações, né? Faz muita diferença. Exato. Né? No caso do Henrique, né? A diferença que faz na vida de um concurseiro, quando você tem alguém próximo, assim, se o concurseiro sente que a cobrança que vem do outro lado, ela não é produtiva, a sugestão realmente é não dar bola. Com as pessoas mais próximas, tem que fazer um contrato. É preciso chegar, explicar e dizer que, não é porque eu estou fazendo um cursinho de 3 meses, que eu estou indo lá de segunda a segunda ou de segunda a sábado, que eu tenho a garantia de que eu vou passar. Porque não, é muito difícil. A gente sabe que a estatística é menos de 1% de todos os concursos, né? Aquela história 99, não passam, no concurso é bem isso mesmo. Então o sujeito ele vai ter que se desenvolver, ele vai ter que investir um tempo da vida dele, assim, que a gente não vê em outras carreiras, né? Na carreira privada, esse tempo ele é muito mais dilatado, porque o cara entra como estagiário, aí ele conclui o curso superior, aí ele vai ali para assistente júnior, depois gerente. Então as pessoas conseguem enxergar essa curva de desenvolvimento com mais clareza, até o cara ser um gerente ou um diretor. E aí se passando 20 anos, o concurseiro é diferente. O concurseiro, esse tempo que ele estuda, não vai na pasta funcional dele, né? Não entra essa parcela de esforço. E às vezes são anos, 4, 5 anos, né? Para esses concursos mais difíceis. Fica a dica aqui para o concurseiro, né? Faça os contratos, fale com as pessoas mais próximas, peça ajuda, né? Se for o caso, precisar de mais recurso.
E com aqueles que realmente não tem o que acrescentar, é isolar. É bem o que o Paulo disse, assim, é se blindar. Entrando por vídeo, sai por outro, tá, tô estudando, ok. Quando eu passar, passei e deu. Não dá muita satisfação. Teria mais alguma coisa? Tem mais uma mensagenzinha aqui. Programa sensacional, espetacular. Esses mestres são fenômenos. Recordo-me dos tempos de estudo pré-oficial e pré-oficial escrevente, em que esses mestres me ajudaram a alcançar seus objetivos. Espero um dia poder retribuir o que fizeram por mim. Obrigado pelas aprovações, vocês mudaram minha vida. Fiquem com Deus. E aí só mais uma aqui, que é meio grande, mas eu vou tentar resumir. Ontem tive o enorme prazer de conhecer o professor Andrezan. Sabe muito de sua área, notável aprofundamento sobre cada banca. Iniciei o curso de resolução de questões de português FCC. Logo quero estar fazendo os outros cursos, visto que me sinto começando do zero. Converso com alguns colegas na sala. Fica evidente, claro, que os profissionais como o Rodrigo, o Fabrício são melhores em suas áreas, bem como tenho que estudar, não vou me estender mais. Mas, separando as provas, os TRTs e analista administrativo, vejo que não sei muitas coisas. Então, por isso escrevi, porque estou começando do zero. Então, gosta de assistir a Tatiane, na verdade, Tatiane Arantes da Silva, acho que ela deve ter falado contigo, talvez. Mas acho que é um homem, cara. Não é que eles têm junto a mensagem, tá, então é ele. Mas é isso aí, mensagens de... Show de bola. Legal. De incentivo aí sobre... e só mais uma aqui então, só para finalizar. Super parabéns para vocês, com pouco tempo que tem, conseguiram olhar o episódio que fala sobre o uso da Ritalina, que o Flávio teve, entre os concurseiros, passaram as informações de modo descontraído e com uma linguagem muito acessível, Flávio. Okay. Também botaram agora vocês suas aulas, também sou super fã do... Eu queria fazer um gancho e aproveitar o assunto que perguntaram sobre o oficial para ti. Isso. Eu andei conversando com mais de um aluno agora recentemente, o pessoal tem perguntado reiteradamente, já está começando, se o próximo concurso de oficial de justiça vai ser nível médio ou se vai ser nível superior. Quanto tempo você escuta isso? Olha, eu respondi, mas eu quero que tu na posição de oficial de justiça responda também. Só um pouquinho, só porque eu não disse o nome dessa última mensagem, foi a Xana Ferreira. Xana Ferreira. Xana Ferreira, a última mensagem assim, que eu tá. Essa questão da troca da escolaridade, não é? Exigida para concurso de oficial de justiça aqui no Rio Grande do Sul, ela já se arrasta, como o Andrezan referiu agora há pouco, há muito tempo, a gente sabe disso, e continua se arrastando. Então o que acontece? Para haver a troca da escolaridade, nós sabemos que tem que haver uma modificação na lei estadual. Para que haja uma modificação numa lei estadual, tem que haver um anteprojeto e um projeto. Esse anteprojeto, ele nasce dentro do próprio Poder Judiciário, que encaminha para a Assembleia Legislativa, certo? E a Assembleia Legislativa, então, transforma ele em um projeto, discute, bota para a Comissão de Justiça e tal, debate, enfim, aprova, não aprova. Quer dizer, não é tão instantâneo assim. O nascedouro disso, ou seja, o momento embrionário desta possível, eventual, futura modificação, é o TJ. Só que o Tribunal de Justiça não tem nenhuma vontade política de fazer isso. Por que não tem? Porque hoje o TJ trabalha muito bem, obrigado, com os oficiais de justiça que ele tem, certo? Sem exigir a formação superior. E por que ele trabalha muito bem, obrigado? Porque a maioria dos oficiais de justiça já são formados em direito quando do ingresso. E quem tem nível médio, acaba durante 5 anos depois que entra, até porque sobra tempo para ele cursar a faculdade e tem condições financeiras de pagar a faculdade, cursando. Então o tribunal tem uma mão de obra magnífica, magnífica. Não tem por que pagar mais, muito mais, para isso. Só que, paralelamente a essas coisas, existe um plano de cargos e salários que eu sei que tem incomodado muita gente. Só que esse plano de cargos e salários, ele está também há 23 anos em andamento. Que está para modificar, certo? Não é só a questão do oficial de justiça, mas vários cargos de serviço auxiliar da justiça. E que tem ali uma previsão de copiar o que se faz hoje no Poder Judiciário Federal. Ou seja, que o ingresso na carreira para oficial de justiça seja a nível superior. O cargo de oficial de justiça tomaria um outro nome, inclusive. Ele seria um analista, especialidade tipo execução de mandados, no nosso seria oficial de justiça. Só que isso, como eu disse, já está se arrastando há muito tempo. Então, quem me pergunta hoje, e muitos têm perguntado para os corretores, como perguntaram para ti, Disseu, o que tu acha? Eu acho que o próximo concurso ainda será nível médio. Ainda será nível médio. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Por tudo isso... E até pelas etapas que tu disse que teriam que percorrer para transformar e por conhecer o tribunal. Eu estou há 38 anos lá dentro, eu não sou
privilegiado, digamos assim, de passarem para mim os pensamentos das direções, né? Mas eu tenho um acompanhamento observatório, lógico, Esses anos sabendo o que acontece lá dentro, de como pensam, né? E de como está a situação, tanto financeira, como esse aspecto também de aproveitamento de mão de obra de forma racionalizada. Então é isso aí. Sempre nas palestras foram dito o seguinte, lá para nós, na corredoria. O pessoal diz assim, poxa, vamos trazer mais oficiais. Aí alguns formados levantavam a mão, assim, vamos passar exigindo no próprio concurso que seja formado direito. Sabe qual era a resposta do próprio tribunal? Era o seguinte, quanto mais gente, maior a folha de pagamento. Mais difícil de negociar aumentos ano a ano. Reposições anuais. Tá? Assim, não vamos transformar o judiciário num centro de professores do Estado. Sim. Que vivem em assembleia no gigantinho, lotando o gigantinho. Fica muito mais fácil tu administrar um grupo menor de servidores, não é? Para pagar, para dar reposições salariais, do que ter um grupo enorme. Inchaço lá, né? Então é isso aí, Tição. Perfeito. Eu queria perguntar uma coisa para o Henrique ainda, Henrique, sobre questão, a gente estava falando de tempo, né, que o Flávio mencionou, e me ficou uma dúvida. Tu colocou para ti um tempo? Sim. Um prazo para... Sim, eu tenho a minha esposa como uma base, né? Uhum. Então eu realmente coloquei esses 2 anos como base. Ah, tu né? tem essa Esses 2 expectativa de 2 anos. Lógico que eu estou me preparando, estou Uhum. estudando e vou fazer as provas, né? A própria do TRT, que é de Minas Gerais. Vou dar o meu melhor, mas eu tenho esse prazo de 2 anos também, né? Baseado nela, que é a minha grande referência, né? Uhum. Então, Legal. mas é isso, Falava mas, um pouco Sim. mas sem de nenhuma tempo, né? frustração se supostamente não conseguir, porque eu acho que cada um tem o seu tempo, tem a Sim, sua claro, forma, claro. também depende muito da concorrência, né, da disputa, depende de N coisas, da questão psicológica, né, Sim. do momento, do dia, enfim, mas eu vejo por esse ponto, 2 anos é a minha meta, né. Tu tem alguma pergunta que tu gostaria de fazer para o Flávio, do aspecto psicológico do concurseiro, já que tu é concurseiro? Então, eu percebo muito pelos corredores algumas questões, algumas coisas do tipo, mas não vou fazer o concurso porque tem gente que está estudando há muito tempo e eu não tenho chance. Mas também escuto o outro lado. Não, tem gente que está estudando há muito tempo, mas talvez não esteja focado, então eu tenho chance. Estou há 2 meses estudando e eu tenho chance. Essa é uma curiosidade na realidade, né? De fato, o fato da pessoa estar estudando há muito tempo significa que de fato vai passar? Ou a pessoa que está estudando há 3 meses supostamente pode passar, né? Porque há um diferencial e eu escuto bastante isso de pessoas diferentes, né? Eu tenho a minha opinião, né? Eu acho que a minha opinião diz que independe, né? Na realidade, vai depender de cada um, mas de um profissional... Tu tá certo, Henrique, porque no final a gente vai cair no bom senso, né? Quantos de nós não conhecem pessoas que estudaram por 5 anos e não passaram? Infelizmente existem casos assim. Eu faço uma metáfora ligeira assim para a pessoa entender. É como você fazer dieta por 5 anos e não emagrecer. Sim. Então é óbvio que você está fazendo alguma coisa errada. Tu não falou de dieta por à toa, né? Falou, né? Bom, pra mim assim não. Tô tranquilo. Não, aqui, né? Não, é porque eu tô em dieta. Não, e tá vencendo as metas, ó. Esse aqui é um cara de metas, ó. Sim. A gente tem que se colocar algumas metas, né? Por isso 2 anos é um prazo razoável, porque dá tempo de você ver o que você está fazendo, Sim. se está dando resultado ou não, Sim. e na medida em que os teus recursos te oferecem essa possibilidade, você mudar o que deve ser mudado. Sim. De fato, uma pessoa pode passar em 3 meses no concurso? Pode. Agora, ela vai ter que fazer uma estratégia excepcional. É algo assim memorável, porque não é todo mundo que consegue fazer isso. Também não é a regra. Eu acho que para simplificar, né, a mensagem para ti, Henrique, e para os demais concurseiros, o que mais importa nesse momento é a estratégia. É a pessoa estudar, né, eu penso em algo mais ou menos assim, de 4 a 5 porções de tempo de estudo, uma de revisão e uma de exercício. Exercício de prova, né? Exercício com nível de dificuldade igual
ao da prova, num período de ou uma semana ou 10 dias, alguma coisa assim. A cada período, o sujeito está conseguindo perceber se o que ele está fazendo está trazendo diferença no resultado. Sim. Porque uma coisa que os concurseiros esquecem é que o estudo não deve ser o produto do concurseiro. O produto do concurseiro é o resultado, é performance, é como jogador de futebol. O jogador de futebol, a profissão dele não é treinar. A profissão dele é entrar em campo e ganhar o jogo. Então, se ele estiver treinando e não estiver ganhando, alguma coisa está errada. No treino. É por isso que ele treina. Por isso que ele treina. A diferença Entendi. é que lá tem um técnico que orienta o cara. Diz, bate mais na bola assim, te orienta. O professor ali. E ele mesmo entender que ele tem que gerenciar esse projeto dele. De que se ele passou um período ali estudando X tempo, e a performance dele é igual a desse tempo inicial, por exemplo, 3 meses, ele precisa mudar alguma coisa. Ele não pode ficar 3 meses estudando e ter o mesmo resultado. Sim. Então, esse estudo ele precisa ser mensurável. Essa é a palavra para definir sucesso. Não só em concurso, mas em qualquer projeto. Tu tem que ter um instrumento de mensuração. Estou estudando. Hoje fiz uma prova. Há uma semana fiz outra. 2 semanas fiz outra. Há um mês fiz outra. Tive melhora? Sim. Então estou fazendo certo. Estou no mesmo patamar de informática? Estou fazendo alguma coisa errada. Tenho que falar com o Rodrigo. Estou no mesmo patamar de português? Preciso falar com o Andrezão. A pessoa precisa ter algum instrumento para perceber se o que ela está fazendo vai levá-la aonde ela quer. E quando a gente coloca isso numa linha do tempo, 2 anos é um prazo ideal. A pessoa consegue fazer sem muito sacrifício. Só que a gente está falando de estratégia. Sim. Aí, entende que a gente foge dessas fantasias de que, tem que estudar, mas eu estudei só 3 meses, mas a concorrência. Bom, isso não importa. O que importa é a tua estratégia e o quanto você consegue ter controle sobre aquilo que você faz. Sim. Então, fica como dica, né? O produto do concurseiro não é o estudo, é resultado. Sim. O concurseiro tem que botar foco em performance. Se ele está performando bem, então o estudo está indo bem. Se ele está performando mal, ele vai ter que refundar, reinventar alguma coisa ali da estratégia dele para melhorar a performance. Eu queria aproveitar e te fazer uma outra pergunta também, fazendo um comparativo à minha área de trabalho da música. Uhum. Bom, se ouve muito falar que o músico precisa estudar 8, 10 horas por dia. Sim. Enfim, o músico que estuda 8, 10 horas por dia, de fato, é possível. Porém, existe uma organização. Num período, ele faz a prática, no outro, ele escuta uma música, no outro, ele vê um vídeo, no outro, ele estuda leitura. Enfim, ele divide para não ficar saturado. Porque se ele ficar 8 horas com a mesma movimentação, se cansa, exato. Enfim, N problemas. A questão de horário de estudo do aluno, às vezes eu percebo que tem pessoas que estudam manhã, tarde, noite, ficam praticamente em cima, só matéria. Não tem uma válvula de escape. Uma curiosidade, não satura da mesma forma como a música se eu ficasse pelo mesmo movimento repetitivo? Satura. O cérebro, uma característica dele é que todo pensamento é linear. A gente não consegue pensar 2 coisas ao mesmo tempo. A gente vai tentar fazer esse exercício agora e vai entender que é muito simples. A minha mulher diz isso mesmo. Ele não consegue. Mas né? diz que a mulher reclama muito do homem isso, né? Que o homem tá lá assistindo futebol, ela pode fazer 1000 coisas, não passa nada. Acho que para nós é mais claro, né? É mais claro, O pensamento é linear, a gente não consegue pensar e falar 2 coisas ao mesmo tempo. Aí tu imagina você colocar o teu cérebro a trabalhar por meses, anos, sempre a mesma coisa. Ou tu tá completamente apaixonado por isso, mas aí é de se imaginar que o teu resultado vai vir muito mais rápido, ou em algum momento vai bater uma saturação. Essa divisão, Fábio, só para perguntar, aproveitando que o Henrique falou, essa divisão de não estudar, então, de repente, nesse ritmo todo, seria... para ser pragmático. O que fazer exatamente para ter essa... Trocar a matéria ou... isso. Eu vejo assim, isso é muito pessoal, porque eu tenho clientes que precisam fechar um ciclo, e eles dizem isso para mim assim, o meu raciocínio, vamos pegar um conteúdo difícil às vezes, direito administrativo. O cara diz, eu não consigo estudar direito administrativo só na segunda. Eu tenho que avançar segunda e às vezes terça e às vezes quarta para conseguir fechar um raciocínio daquilo e ter esse núcleo consolidado.
Então, fica a sugestão. Se você estuda matérias divididas na segunda, na terça e na quarta e não está tendo resultado, tenta fazer um bloco e vai no limite. Sentiu que consolidou um bloco, deixa esse de lado e vai fazer alguma outra coisa. Mas essa outra coisa, como o Andressa falou, é a troca da matéria ou pode ser uma coisa completamente diferente de estudar? Aí, de novo, a gente entra no que o sujeito já está performando. Vamos dar um exemplo de algum concurso aí que pode estar vindo como o TRT. Até magistratura estadual está para sair, né? Se o sujeito sabe que ele vai fazer magistratura, que o concurso talvez venha daqui há uns 4 meses, e ele não está bem em eleitoral, e ele sabe que vão cair 4 ou 5 questões de eleitoral, ele não está acertando nenhuma, em algum momento ele vai ter que parar e aprofundar isso. Então, a estratégia de estudo também está associada ao tempo da prova. Quando que essa prova vai acontecer? A prova não tem tempo ainda, não está marcada, ela não está muito definida no espaço. Então, o sujeito pode se organizar de uma forma mais calma, ele pode flutuar entre uma disciplina e outra, ele pode ter liberdade. Não, agora eu vou pegar português e vou zerar. Eu vou ficar 3 meses fazendo esse edital de português, mas eu vou do começo ao fim. Eu vou saber todas as classes de palavra, vou saber conjugação, vou saber colocação pronominal, essas coisas que são bem... Ele pode se dar ao direito, mas se ele tem na prova ali na frente, localizado, bom, aí ele vai ter que ver o que ele está performando já e ser específico no que ele pode compor mais a nota dele. Aí a sugestão fica, trabalha mais diretamente no teu ponto fraco. Sabe que não está indo muito bem em administrativo, foca no administrativo. Não está indo muito bem no eleitoral, foca no eleitoral. Mas o que dá essa direção é o tempo da prova. Se é iminente, tem que melhorar a performance. Se não é iminente, aí o cara tem mais tempo de ir jogando com as disciplinas. Porque, de novo, o que eu mais insisto com os alunos, inclusive aqui no CETEC, é que eles se vejam como gerentes dos seus projetos. O concurso é um projeto. Quem é que está na gerência desse projeto? Tem que ser o sujeito. Ele tem que perceber o que é melhor para ele como empresa, o projeto, o concurso como uma empresa, para ele levar da melhor maneira para ele. Flávio, tu falava em tempo, e o nosso tempo esgotou. Terminou o nosso tempo. Certo? Para o próximo programa, nós já fizemos o convite para o professor Marcelo Julián, certo? Que quer fazer uma dupla de língua portuguesa aqui, certo? É isso aí, ele está só para confirmar, mas eu acho que vai dar tudo certo. E eu quero agradecer a presença mais uma vez de todos aqui, né? E falar novamente que esse programa é um programa voltado para todos os concurseiros. É um programa que ocorre independentemente de qualquer escola em si, de preparação para concurso. Tem a participação de pessoas de todas as escolas que queiram participar. O Andrezan é uma prova disso, certo? A Casa do Concurseiro já nos sinalizou favoravelmente a presença aqui de alguém de lá. Eu acho que vem o Edgar ou outra pessoa que vier. Isso mostra que realmente nós temos uma missão e é um trabalho que é desenvolvido, a gente convida, mas eles são presenças, digamos assim, voluntárias. Ou seja, ninguém aqui tem qualquer tipo de remuneração. O Flávio deixou o consultório dele por alguns momentos para vir para cá, para também dar essa parcela de colaboração para os nossos concurseiros, e a gente vai seguir porque esse trabalho tem sido reconhecido e nós gostaríamos efetivamente que seguissem esse reconhecimento, que mostrasse para nós que nós estamos no caminho certo e mostrasse também no que a gente pode melhorar a cada dia, que essa é a nossa intenção, certo? Certo. Tchau e até o próximo. Até o próximo. Valeu. Até mais.